Amigos, eu aprendi que sempre que houver uma dúvida no time do Grêmio, deve-se colocar o Tassiano em primeiro lugar para que ele seja a solução de um possível problema, porque se ele joga, tudo se resolve. E isto não é o pensamento somente do Renato, não. É o pensamento geral. Basta ver o que ocorreu no jogo contra o São Paulo, na Arena, na última quarta-feira, quando para a maioria das pessoas a alteração proposta pelo Renato, a colocação do Tassiano no lugar do Ferreira, fez com que o Grêmio obtivesse a vantagem sobre o São Paulo, embora na realidade não foi isso que aconteceu. O Grêmio só garantiu a vantagem a partir do momento da retirada do Tassiano e do ingresso do Ferreira, mas não podemos fazer nada, porque é uma opção de idolatria por um jogador como o Tassiano. É preciso respeitar, afinal de contas, ele é destes que são aplicados, que são os jogadores táticos, que são aqueles que jogam sem a bola, são os cumpridores, são os novos heróis do futebol brasileiro. Vamos tratar deste assunto imediatamente. Pois é, eu até por vezes me confundo sobre esse assunto, porque eu já nem sei mais se a idolatria é pelo Renato ou se é pelo Tassiano, mas a verdade é que após o jogo contra o São Paulo, a medida tomada pelo treinador, ela recebeu muitas justificativas e muitos apoios, embora, como disse, no campo da prática, no campo do futebol, não foi o que definiu o jogo, não foi o ingresso do Tassiano, não foi. Foi a saída do Tassiano e o ingresso do Ferreira. Mas eu quero dizer o seguinte sobre a provável escalação do Grêmio para o próximo jogo contra o São Paulo. O Jeromel acabou tendo uma lesão muscular, mais uma lesão muscular. E vocês sabem, todos sabem, que lesão muscular invariavelmente é responsável pelo mau trabalho físico dos atletas, pela má preparação física dos atletas. É normalmente pela falta de condicionamento físico que os atletas sofrem com lesões musculares. Se não for isso, é irresponsabilidade do jogador, do departamento médico, o jogador não se cuida, é problema de alimentação, é por aí. Depois é que vem, após, é que vem as decorrências subsequentes. Mas a inicial é a falta de condicionamento. A partir desta falta de condicionamento, é o momento que ele é lançado, se pode jogar, se pode treinar, se não pode, se precisa primeiro recuperar a forma física, se pode ou não pode ser exigido, enfim. Esta é a lei da preparação física no futebol. Mas aí o Jeromel teve a lesão muscular e saiu. Entrou no seu lugar o Rodrigues e ele foi bem. Ele manteve uma boa produção. Ele é um jogador que mantém uma certa regularidade. Ele não é desprezível. Ele não pode, pelo menos por enquanto, ser um titular absoluto. Não pode. Mas ele quebra o galho, ele é eficiente, ele é interessado, ele é participativo, ele é peleador. Vou usar uma expressão gaúcha. Ele briga dentro de campo, ele tem uma condição técnica aceitável. Ele é um jogador que sabe sair para o jogo, sabe sair para o apoio. Ele não brinca em serviço, ele é um homem sério e ele, tecnicamente, ele não é um jogador com pouca técnica. Ele sabe dominar uma bola, ele sabe sair jogando, sabe sim. Ele é um jogador bem interessante. Ele, na posição de zagueiro, ele correspondeu, mas ele corre riscos para esse jogo da quarta-feira. Claro que corre riscos. Se o Alisson receber condição de jogo e poder participar normalmente, iniciar o jogo contra o São Paulo, lá em São Paulo, o segundo jogo, o jogo da volta, com o Grêmio na vantagem pela vitória no primeiro encontro, o Alisson começa jogando, recebendo este aval do departamento físico, do departamento médico e do treinador, claro. O Tassiano sai da equipe. E como vocês sabem, como vocês conhecem, o Tassiano é um jogador da predileção do Renato. É um jogador que o Renato confia muito, acredita. O Tassiano não precisa ser lapidado, o Tassiano não precisa nada. O Tassiano, segundo o Renato, está pronto. Está à disposição para servi-lo sempre que solicitado. Então eu quero dizer o seguinte: o Rodrigues corre o risco de, se o Jeromel não jogar, ele ficar de fora. Porque aí, se jogar o Alisson,
o Renato com certeza não abrirá mão do talento do Tassiano, mesmo que seja como zagueiro. Ou eu estou exagerando um pouco? Convido você a raciocinar. Será que o Tassiano, pela credibilidade que tem com o treinador Renato Gaúcho, não está com todas as condições, não tem todas as possibilidades de atuar também como zagueiro e formar a dupla de zaga com o Kahneman para este jogo decisivo contra o São Paulo? Vamos pensar sobre isso e aguardar. Sabe como é? O Tassiano é um dos atletas preferidos pelo técnico Renato Portaluppi. Um abraço.